esta nossa conversa sobre política, a geopolítica, a política internacional, olhando um pouco para essa situação aí do Estreito de Hormuz, Uhum. acreditas que é porque hoje começaram a circular novamente informações de que o Irão recuou e vai voltar às negociações com os americanos em Paquistão. Isto vai dar certo, eh, Matumona? No fim, vai dar certo. Não vou vaticinar assim que vai dar certo, mas o certo é que não existe uma solução militar para esse caso. Hum, Não é? Isso aqui já é um dado adquirido, não há solução militar. Vai acabar por uma solução negociada. O problema é a instabilidade do Donald Trump, que ele vai se encurralando cada vez mais, vai perdendo as oportunidades de desescalar e até mesmo declarar uma vitória, porque ele já teve várias oportunidades para declarar a vitória e arrumar as tropas e voltar para casa vitorioso, não é? uhum, E também, claro, o Irão também tem as suas vitórias que vai proclamar, mas o certo é que aquilo daria, por fim, as hostilidades e a abertura do Estreito do Hormuz, que é extremamente importante para a economia global, porque 20% do petróleo, do crude, circula por aquela via. Então, fala-se muito do petróleo, mas esquecemos facilmente que tem outras coisas que passam ali, por exemplo, fertilizantes, não é? uhum. Porque não é só o setor, quer dizer, o setor agrícola vai sofrer muito por conta do combustível, não é? E também de fertilizantes que passa pelo Estreito do Hormuz. Uhum. Quer dizer, Então, daí, estes fertilizantes são sempre de origem de derivados do petróleo, porque exatamente. tem. Hum, Yeah. hum, Uhum, hum. uhum. Mas Yeah. agora, há quem diz que Irão está a sofrer mais do que os Estados Unidos ou eh, Israel. Será que é assim que estão as coisas ou Irão está, segundo a tua fotografia, né? Porque hoje há muitos opinionistas, embora que muitos mesmo, Uhum, dizem que a América aqui não está-se a sair bem, uhum, né? A América não está-se a sair bem porque muitos generais uhum, americanos já tinham eh, aconselhado Trump que esta decisão foi errada, que não uhum, haveria soluções em atacar o Irão, porque também o Irão não apresentava e não tem arma nuclear, não apresenta riscos de arma nuclear. Agora, o Irão, quer dizer, deu-se aso para o Irão declarar ao mundo que ninguém mais pode lhe impedir de ter esta arma, porque uhum. ele tendo esta arma, ele vai se defender. Exatamente. Hum, Quer dizer, um, a resposta vamos dizer, a resposta está a ser simplificada pela persistência americana, não é? Em grande medida, porque vê-se que Trump não está em controle. Ele, para começar, ele vai para esta guerra influenciado por Benjamin Netanyahu, não é? Ele uhum, não pensou, mas é algo que Netanyahu já tem planeado por anos, por décadas. E então, há aqui uma fragilização do poder americano, a hegemonia americana está em xeque. Então, a América sai pior porque, no fim de tudo isso, o mundo vai acabar com um Irão mais forte que no início do conflito. Porque há um número de autogolos marcado, inicial, começando pelo ataque em si, e uhum, depois pela remoção do Ayatollah Khamenei, uhum, que foi, vamos dizer, pelo Ocidente visto como alguém sendo radical, agora uhum, sim, ele foi substituído por radicais de facto, porque Khamenei era um tampão até uhum, mesmo na pretensão da aquisição da arma nuclear. E só essa ofensiva, esse ataque, dá mais força, não é? E acho que qualquer pessoa que, vamos dizer, nutrida pelo sentimento da defesa da defesa nacional, agora o Irão tem mais motivos para ter uma arma nuclear. Tudo por quê? Porque está consciente, e até mesmo o próprio Trump disse, e o seu secretário da guerra, que o Irão, armado com uma arma nuclear, já ninguém lhe ataca.
Uhum. Então, a única Hum. forma que ele tem para garantir que amanhã ninguém mais lhe ataca é mesmo arma nuclear. E eles vão à busca da arma nuclear com mais força dessa vez. E a pessoa que foi um grande empecilho em relação a isso foi retirado do cenário, que é o Khamenei, o Ayatollah, Uhum. o falecido. Então, no fim de tudo, será uma resolução negociada. E olha, tem um aspecto, por exemplo, que demonstra a fragilidade dos Estados Unidos, que é o bloqueio, por exemplo, que o Trump colocou dos portos do Irão, que é uma mexida ilegal, não é? Porque viola, de um certo modo, a soberania iraniana, em termos de direito internacional, e a China fez questão de ameaçar os Estados Unidos, dizendo o seguinte: eu tenho acordos comerciais com o Irão, Uhum. é nosso dever honrar os compromissos que temos com o Irão e vocês não podem se meter nos nossos negócios. Porque Os nossos navios vão passar Matumona, e passarem, Matumona, não é? Matumona, Então, porque aqui o que está a acontecer é o seguinte: o Irão é como se estava isolada, né? Irão está a ser atacada pelos Estados Unidos e Israel, porque é uma coalição de dois países nucleares atacarem um exato, país não nuclear. Eh, exatamente. os riscos estão aí não é pela capacidade militar de Irão, mas sim pelo posicionamento estratégico do Irão, Uhum, que lhe dá mesmo vantagens. E ali, tanto faz Israel, agora quem está a correr mais riscos é o próprio Israel, porque sim, até muitos dos aliados ali em torno, aliados dos americanos, deram costas à América e próprio Israel. Começaram a exatamente, atacar Israel. exatamente. Portanto, e agora, vimos ontem China para romper essa musculatura dos Estados Unidos, a China veio buscar o barco dele mercantil acompanhado, não é, de barcos militares. A Exato, Rússia fez o mesmo exato. e os Estados E a Unidos ficou Índia, quietinho. e a Índia também já fez. Então, isso são coisas que demonstram uma fragilidade. Hum. Em termos de, vamos usar a analogia do boxe, não é? É quando o pugilista leva um do nariz e está a sangrar. Tá? Então, os Estados Hum. Unidos assim, Está a sangrar. está a sangrar, está a provar ser um tigre de papel. Então, esse é o grande problema, não é? É complicado, é complicado, Yeah. é complicado. Agora, como é que vês esta saída de Trump novamente em cada vez mais a romper com os seus aliados europeus? Insultou o Papa, entrou no âmbito da ética e moral, porque o Papa da Igreja Católica ele defende, não é, a ética. Quando ele critica a guerra, é sempre no âmbito moral e ético. Uhum. Eh, e o Trump e mesmo o vice-presidente também erraram. Estão a dizer, não, o Papa tem que falar só das questões teológicas e não pode entrar em questões dos conflitos armados. Mas Uhum. Uhum. eh, toda a Sim, Europa está a criticar o Trump. quer dizer, o Trump está numa situação em que, para começar, Hum. esse, essa invasão do Irão foi completamente desaconselhada, não é? Porque as superpotências, eles têm sempre uma coisa, e não só, qualquer nação que se respeita, e nesse contexto acredito que mesmo nosso país também temos generais também de alto gabarito, Uhum. faz sempre aquilo que chama-se war games, não é? Uhum. O jogo de guerras. Então, simula-se. Angola, por exemplo, é, pode fazer um estudo, não é? Montar um Uhum. cenário, uma simulação. Somos atacados pelos Estados Unidos da América. Quanto tempo vamos resistir? Então, o Uhum. nosso país, através dos nossos generais, tem uma noção de quanto tempo vamos resistir, quais são as táticas que vamos utilizar para sobreviver o poderio militar americano, porque, Uhum. teoricamente, nós não estamos em condições de lutar de igual para igual com a América, mas não que a gente não possa lutar. A título de Uhum. exemplo, temos um país menos equipado que o nosso, em África, a Somália, Uhum. em 91, creio, que quando houve aquela operação especial para remover Farah Aidid, eh, até Hollywood fez um filme em torno daquela cena, o Black Hawk Down. A Uhum. Somália deu uma lição à América. Os somalianos Sim, derrotaram os americanos, sim. mas veio o poderio militar da América Uhum. e a estratégia
a estratégia de Faraday, que foi um grande estudioso também militar, ele conseguiu. E tudo isso é em função dos estudos que os generais fazem. Então, dizer que não, os Estados Unidos varre com Angola em 2 dias, não é bem assim, porque há sempre estudos que se fazem. Vamos sofrer baixas inimagináveis, sim, mas perder a guerra não necessariamente, em função daqueles estudos que eu suponho existem também no nosso teatro, na mente de nossos generais. E o Irão, durante esse tempo todo, depois da Revolução, não é por acaso que eles têm a guarda revolucionária, não é? Eles já vêm montando esses cenários todos, onde entenderam que para lutar com os Estados Unidos podemos fazer que nem o Vietnã, uma guerra assimétrica. Porque taco a taco é impossível. Então vamos fazer uma guerra assimétrica, onde o nosso adversário tem que pensar 2 vezes, porque ele vai lançar. Nós vamos lhe enviar um drone de $50 mil, uma motorizada, não é? E ele tem que enviar um míssil interceptor de cerca de $4 milhões. Então já vês como é que a guerra assimétrica é feita. E depois não. Em termos de propaganda militar, o Irã está a ganhar. A propaganda do Irã está muito mais abrangente que a propaganda dos Estados Unidos. E depois tem um aspecto dos amigos que o Trump antagonizou, que é a aliança toda. Ele insultou toda a NATO. E uma das vítimas principais é o Keir Starmer, que o Reino Unido, fruto da dita relação especial, Special Relationship, são sempre os primeiros a responderem às chamadas dos Estados Unidos para um possível ataque a um certo país. Por exemplo, foi o caso do Iraque, o Reino Unido foi o primeiro a se juntar nessa coligação, Afeganistão, mesma coisa. Então, só que desta vez, o Trump tem que ver que o desconforto que ele criou para todo mundo, incluindo o Papa, é a ilegalidade da ação militar que ele toma. Então, quando ele busca que a NATO ou a OTAN, como queiram, se juntasse à luta ou que fossem ajudar a abrir o Estreito de Hormuz, aquilo não está nos acordos, não é? Porque aquilo não abrange o artigo 5. E a NATO em si não é uma aliança ofensiva, é uma aliança defensiva. Tem como princípio a defesa dos Estados-membros. E tem o artigo 5, que estipula que o ataque contra uma nação é um ataque contra todos. Ali onde todos se juntam para a defesa. E essa defesa, claro. Temos aqui alguém em linha, porque ele está a escrever aí no chat, é uma pessoa conhecida, uma pessoa amiga, é o Elcio, que escreve a partir dos Estados Unidos. Ele quer intervir em termos da, digamos, da capacidade do Irão. Elcio, tens a linha, segundo a tua opinião que escreves aqui no chat, dizes que o Irão sairá fraco, está a ver fumo, o Irão perde contra a América, mas nós não fizemos esta leitura. Todos os especialistas, todos os opinionistas, dos mais cotados, não é? Dos mais cotados, generais e tal, dizem que os Estados Unidos da América está a sair mal, a estratégia foi mal montada e por aí fora. O porquê que tu dizes que o Irão sairá mal nisto? Manuel, boa tarde aí o nosso irmão Matumona, né? E todos que estão acompanhando o programa. É assim, eu ouvi aí o nosso irmão a dizer em relação ao Irão. Eu acho que ele não sei se viu aí no chat, eu até perguntei, mas o nosso irmão iraniano é assim, é assim, o Irão, se fosse assim tão forte, Manuel Álvares, se o Irão fosse assim tão forte, o Israel, neste momento que nós estamos a falar, já não existiria. Porque é impossível alguém se tornar presidente ou líder no Irão sem jurar que tem que retirar o Israel do mapa. Então, o objetivo do Irão é acabar com Israel. E se não acabou até agora, é porque não tem capacidade para tal, senão o faria. Não. O Irão... Elcio, tu és uma pessoa muito informada, és uma pessoa atenta.
É porque tu escreveste, não é falar só para agradar. Tu agora estás a falar para agradar. Porque tu estás a esquecer. Não, permita-me primeiro. Sim. É, porque tu tens que observar, tu tens que falar observando o direito internacional. O primeiro que está aqui a violar o direito internacional é o próprio Israel. O Irão, sempre a respeitar o direito internacional, meu irmão. O Irão não pode, o Irão não pode, ele também está proibido de exterminar com Israel. Ele não pode. Assim, não é questão de capacidade, não é questão de capacidade, é questão mesmo de direito, porque visto como é que a comunidade internacional bateu contra o Trump quando disse que vamos acabar uma civilização. É assim, mano, nas guerras existem os blefs, né? Fazer os blefs que é para poder amedrontar o adversário. Mas o Irão em si é um país muito difícil e complexo de lidar com aquele povo. Mas nós temos que entender que o povo iraniano que existe hoje não é o povo que existia no passado. O Irão não era um país árabe. O Irão se tornou um país árabe. O Irão é um país que quer criar uma bomba nuclear. Então, quando o mano diz que 2 países que têm bomba nuclear querem atacar o Irão, assim falando, parece que tem uma vítima e 2 agressores. Mas a verdade é que o Irão é um país muito agressivo. Mano, vê que nessa guerra que está a acontecer, ele para criar caos, ele começa a bombardear outros países. Mano, vai dizer, não, aquilo eram pontos americanos em certos países. Não importa. Uma forma de você poder respeitar a soberania do outro país é não atacar. Então ele ataca todo mundo. Olha, Elcio, eu não quis entrar nesse debate porque o que estás a dizer não está correto. O que estás a dizer não está correto. Eu tenho que dizer isso. Não, é uma opinião minha. Quem está a ouvir mas tu estás a fazer afirmação. Espera, tu estás a fazer afirmação. Uma afirmação é diferente de opinião. Ok? Uma opinião. O que eu estou a dizer é aquilo que eu acredito. Então, tu estás a falar para agradar, porque os factos nós temos que. Não, eu não posso produzir aqui um conteúdo. Deixa eu terminar, que é para dar eu não posso te permitir tu continuares com um conteúdo que vai confundir as mentes e fazer uma propaganda que está a ser criticada ao nível mundial. Eu não posso fazer isso. Porque aqui o canal BAG é muito sério. Este discurso é muito sério. Estás a perceber? É muito sério. O Irão, até os especialistas da inteligência americana, CIA e outras agências, dizem que o Irão não é uma ameaça nuclear. Ele não tem bomba nuclear. Ele não tem. Não, ele não tem bomba nuclear. Agora, os Estados Unidos têm bomba. Ele é uma ameaça para a região. Os Estados Unidos têm bomba nuclear ou não? Responda. Tem, mas não é uma... Calma. Israel tem bomba nuclear ou não? Tem. Agora, quem é que está a desestabilizar a região? É o Irão ou é Israel? Quem destabiliza a região, aquela região, quem destabiliza é o Irão. E eu vou explicar o porquê. Quem destabiliza aquela região é o Irão, porque o Irão é que patrocina grupos rebeldes, grupos terroristas. Por que o Irão, por exemplo, por que o Irão quer meter dentro das mesas de negociações o não ataque ao Líbano, ao Hezbollah no Líbano? Porque ele que patrocina o Hezbollah. Não, espera. Aqui agora, aqui é onde eu te estou a dizer, não estás bem informado. Porque o próprio Hezbollah, quem é que criou o Hezbollah? Foi o próprio Israel. E os Estados Unidos. Até o Bin Laden... calma. Não é nada falso. Existem documentos, estão aprovados, o Congresso americano tem esses documentos, foram revelados, por exemplo, no caso Epstein e por aí fora, ok? São questões muito sensíveis, estás a perceber? São questões muito sensíveis que eu não quero entrar nisso. Mas, Mano, para terminar, eu só queria perguntar no Mano Álvaro o seguinte. O Mano Álvaro acha que naquela região onde estão situados, o Israel é que é o perigo, de facto. O Israel, o que sempre se pediu é a convivência de 2 estados, o Estado palestiniano e o Estado israelita. É que Israel é que não quer que a Palestina continue a existir. Quem quer exterminar a Palestina é Israel. Está claro, é mais que evidente.
Isto já não é mais uma questão de livros, conversa de corredores, segredo. Está mais do que Tá bem, evidente. Olha só, olha sim. só. Se esse Espera é o só. caso, como é que... Sim. Olha só. Os governos nórdicos da Europa, não sei se ainda estás em linha. Estás em linha, ok. Os governos aqui, nórdicos da Europa e outros governos da Europa já estão a declarar Israel um Estado agressor, desestabilizador, um Estado genocida. Quando governos de países ocidentais começam a fazer essas declarações, ainda esta semana, a Itália, não sei se leste as notícias, a Itália rompeu com o acordo de associação militar entre Itália e Israel, ok? E não é só a Itália que fez isso. Portanto, são argumentos muito pesados, Elcio. Não vamos falar só por falar pelo fanatismo religioso. Não vamos pelo fanatismo religioso. O próprio Netanyahu não acredita em Jesus Cristo, mas os americanos vêm em nome de Cristo. Tá a não, aqui não está a falar de fanatismo religioso. Eu vou mais... Mas esses argumentos vão para ali, para a Bíblia, meu irmão. Ah, não, o Irão quer desistir por causa da Bíblia. Só para terminar, quem está a ouvir a nossa conversa está a dar conta que tem um de direita que está a falar e tem um de esquerda que está a falar. Não, eu estou estou no lado da justiça, da verdade. Eu não sou da esquerda. Eu não sou da esquerda. Você que está a fazer o papel da direita, maga. E não maga só. Estás a fazer o papel da direita. Mas quem ouvir o Mano Álvaro falar, quem ouvir o Mano Álvaro dizer, por exemplo, o Mano diz que está neutro, certo? Mas quem te ouvir a falar que o Israel é que é o agressor, então é o que a gente escuta, toda a mídia da esquerda, a pessoa escuta a mesma coisa. Então vamos te meter no mesmo quê? Porque Israel, o que aconteceu 7 de outubro, mano, quem que foi o agressor? Não. 7 de outubro é a consequência daquilo que já tinha acontecido. Meu irmão, não é assim. No direito internacional, não. No direito internacional não se observa assim as coisas, não se faz assim a leitura. Calma aí. O de Villepin, o ex-primeiro-ministro francês, que é da direita, foi um dos únicos franceses, não é o único, mas o principal que está sempre, que continua a criticar, dizer que esta guerra, este ataque contra o Irão era errado. E hoje toda a França deu-lhe razão. E já começa a ter, não é, vantagens, não é, na campanha eleitoral presidencial. Ok? O próprio ministro da Defesa aqui, o ministro da Defesa italiano, ok, negou participar nesta guerra e eles são da direita extrema. Meloni. Então tu quer dizer que eu estou a defender só da esquerda? Eu não sou da esquerda, meu irmão. Não, eu acho. Eu nego o que estás a dizer. Não faz essas suposições tão erradas. Não é a leitura que eu fiz, mas não está errado. Da razão, nem da verdade. Observa o que está a acontecer. Meu irmão. Mas é uma leitura que eu fiz que o mano está mais pro lado de esquerda. Pode não ser a verdade, mas é a minha leitura. Não, eu estou do lado do direito internacional. Esta aqui é a minha posição. Do lado do direito internacional, mano, do lado do direito internacional, o Irão nunca pode ter bomba nuclear porque é um país extremamente agressivo. E a história apresenta. Eles são tão fortes que não conseguiram nem salvaguardar o seu líder, né? Disse que o Irão é muito forte, mas quando se trata de combate a sério, começa a atacar os outros países, que eu acho que é errado também isso, já que falamos muito de lei internacional. Ela atacou vários países, criou inimizade com muita gente, né? Não queriam sentar à mesma mesa, agora que estão a sentir já a pressão de que tem que vender o petróleo na China, já querem sentar. Então é muita coisa, mas eu entendo, mano. Vou dar espaço ao nosso irmão que está falando muito bem, só não concordo com essa parte do Irão, né? Ele tem a opinião dele, eu tenho a minha. Eu posso, não sou dono da verdade, né? Mas a minha opinião é que o Irão é um país extremamente agressivo. O povo que está no Irão não é o povo da Pérsia que existia antigamente, é um povo árabe extremamente agressivo. E o dia que tiverem bomba nuclear, vão meter toda aquela região em pânico. Essa é a minha opinião. Ok. Matumona, tem a palavra. Mano Elcio, muito obrigado. Eu acredito que
Está de parabéns o Bem-Haja, não é? Porque um programa fica mais interessante quando está interativo, não é? E conseguimos também sentir o pulsar. Porque em situações de conflito há uma coisa, não existe guerra sem propaganda, não é? Os dois lados têm propaganda, e há pouco ainda disse que o Irão está fazendo um trabalho em termos de propaganda, a guerra de propaganda o Irão está a ganhar. E depois não, tem uma coisa que eu aprendi, que existe um mundo conforme eu quero que ele seja, e tem um mundo conforme ele é. Então, aqui tem alguns pontos que temos que olhar. O Irão está a ser agredido. E Israel, por exemplo, até dia 26, 27 de fevereiro, antes do início dessa ofensiva contra o Irão, as negociações estavam a ocorrer muito bem. Os mediadores do Oman disseram que há um grande otimismo. Netanyahu, entendendo que as partes estão prestes a chegar a um acordo, sentou. Foi quem? Foi o John Kerry. John Kerry deu uma entrevista em que ele disse que Netanyahu tentou fazer o mesmo com Obama, tentou fazer com George W. Bush, convencer a América a fazer um ataque contra o Irão. Estes dois presidentes americanos rejeitaram. Trump aceitou e fez o impensável, porque o Irão, em termos militares, assim, aquilo que dissemos, uma confrontação direita com os Estados Unidos, o Irão não tem chance. Dali que ele está fazendo uma luta assimétrica. E Donald Trump vai para essa guerra sem nenhum objetivo traçado. Até hoje, o mano está nos Estados Unidos da América, pode ligar a televisão agora, vai ouvir diversos especialistas, vão dizer que ninguém sabe a razão da guerra. Os objetivos não estão traçados. Tanto mais que o Trump, quando vai para negociar, ele propõe 15 pontos para as negociações que o Irão rejeitou e, em jeito de contra-ataque, colocou 10 pontos na mesa, que são os pontos que estão a ser negociados, os pontos que o Irão colocou na mesa. Então, mas, por outra, temos que ver uma coisa, isso aqui do modo geral, que o Trump está a negociar, no fim vai acabar com uma solução negociada, mas vai acabar com uma negociação onde o Irão vai acabar numa posição, do ponto de vista iraniano, melhor que estava naquele acordo feito com Obama que o Trump rasgou. É tão simples quanto isso. Porque agora é o Irão, não é? E depois com os xiitas, nesse caso, que é a religião predominante no Irão, eles acreditam no martírio, não é assim? Assassinato, eles não chamam de assassinato, chamam de martírio. Então, o martírio do Ayatollah Khamenei abriu exatamente essa caixa da Pandora, onde os mais... se o Elcio diz que o iraniano é um povo muito severo, muito duro, agora sim, os severos, os mais duros, radicais de facto, é que estão a controlar o país. E o Irão agora vai tornar-se um país mais militarizado do que antes, e com uma potência regional que ele vai poder acertar, que foi, vamos dizer, foi a intenção de Israel. Porque, assim, o objetivo de Israel é enfraquecer o Irão, não acabar com o Irão, porque não é possível. É enfraquecer, porque há uma rivalidade sobre hegemonia e domínio regional entre esses dois países. Então, o Israel está a cumprir com o objetivo que é de enfraquecer o Irão o máximo possível, mas daqui a uns anos, tudo quanto foi destruído, o Irão vai reconstruir. Tanto mais é que um dos pontos nas negociações é que o Irão está a pedir compensação aos danos causados no seu país. Então, vamos acompanhar essa situação fora das propagandas, não é? E ver realmente onde está a coisa, porque eu sei que todo o conflito, não é, gera esse tipo de opiniões. E eu, pelo menos, o que eu estou aqui a dizer, meu irmão Elcio, não é a minha opinião, são os factos no terreno, não é? Porque, na minha opinião, aí eu estaria a dizer quem é que eu quero que ganhe essa guerra, então daí é a minha opinião. Mas o exercício que estamos aqui a fazer é olhar para os dados no terreno. Yeah. É notório que uma coisa simples que o Donald Trump descartou nesse War Games é que todo mundo sabe que
e até os generais americanos sabem que qualquer ataque contra o Irão fechava o Estreito de Hormuz e as consequências seriam essas. Olha que ainda nem sentimos as consequências do encerramento do Estreito de Hormuz, porque o primeiro navio, ou o último navio a sair em direção ao Ocidente, não é? Antes do início do ataque, só chegou no porto a semana passada. Então, os preços ainda não começamos a sentir a dor. Yeah? Então, é que nem o tsunami. Se for ver o comportamento do tsunami, ele puxa a água, depois é que manda a onda. Então, estamos nessa fase em que o tsunami está a puxar ainda a água. Quando mandar, então a crise depois segue. Então, é do interesse global que haja paz, claro, na região, e que as transações comerciais circulem de um modo em que todos nós beneficiamos, não sentimos efeitos nefastos desse conflito, porque qualquer pessoa nesse mundo vai sentir isso de um jeito ou de outro, porque o preço dos produtos agrícolas vai subir por conta da escassez de fertilizantes, por aí além, e para mim, do meu lado, eu não estou aqui fazendo um exercício de opinião, é buscar factos no terreno e estamos aqui a tentar abordar. Som, Manuel, teu som. Aqui a questão é trazermos os factos e evitarmos opiniões, porque é uma guerra que está em curso e eu participei numa conferência de imprensa, por exemplo, com o porta-voz israelita, não é? do exército israelita em português. Ela até fala um português brasileiro, penso que nasceu no Brasil. E boa noite, Adriano. Um minuto só, Adriano, não desligue. E ele disse muito bem, para Israel, esta é uma guerra existencial. Ok? É uma guerra existencial. Por isso, para eles não lhes interessa se a América está a participar, não está a participar. Para eles até agradecem que a América está a participar. E já houve cisão, não é? De desentendimentos entre o interesse israelita e o interesse americano neste conflito. Os americanos já queriam se retirar. O Trump depois arrependeu-se de ter dado, porque foi criticado. Tu foste para essa guerra, porque o Israel... Epá, é tão complexo e nós é melhor evitarmos trazermos opiniões. Vamos ver os factos e relatar os factos. Porque se formos por opiniões, aí estamos a ser tendenciosos, né? Manuel, quanto à questão existencial, no caso do Irão, de facto também uma questão existencial. E a vitória do Irão não será por via dos mísseis ou por via bélica, não. A simples sobrevivência do regime em si, porque é um dos objetivos que o Trump depois disse, que é a mudança de regime. A simples sobrevivência do regime em si seria uma vitória para o Irão. Então, em situações de conflito, quando depois acabarem as negociações, as duas partes vão reter as suas vitórias, não é? Então, cabe-nos a nós depois ficar ali para analisar o que fica no meio, não é? Matumona, temos o Adriano em linha, que está a falar a partir da Inglaterra. Adriano, tem a palavra. Pois, mais uma vez, já agora, para Mano Matumona, um grande abraço. Gosto muito de ouvir os teus comentários. Obrigado, meu irmão. E um grande abraço para o Álvaro e para a mesa redonda. Pronto, eu estou a fazer a chamada porque achei muito pertinente à chamada do Elcio. Desde o início deste conflito, neste caso, eu não chamo conflito, agressão dos Estados Unidos de Israel contra o Irã. O Manuel deve compreender uma situação. Todos os conflitos que os Estados Unidos estiveram envolvidos até agora, até hoje, os Estados Unidos sempre contaram com a chantagem emocional para persuadir o adversário, seja qual for. Já desde o imperador do Japão, na altura, não sei se o Mano Matumona está dentro disso, depois de serem lançadas as 2 bombas atômicas no Japão, o Henry Kissinger, que foi o negociador na altura, ainda chegou a fazer chantagem com o imperador do Japão, dizendo-lhe que, cuidado,
na altura, não me lembro qual é o presidente, ele pode lançar uma terceira bomba. Então vamos já assinar todos, apressar a assinar este acordo, a rendição do Japão na altura. Pronto, isto é um passado. Mas no caso do Japão, no caso do Irã, neste momento, só pelo facto da guerra se prolongar até o momento atual, os Estados Unidos já é um derrotado. Os Estados Unidos já é um derrotado porque todo mundo conhece a capacidade dos Estados Unidos, até de Israel. Aliás, Israel não faria nada contra o Irã sem os Estados Unidos. Mas todo mundo conhece a capacidade militar dos Estados Unidos. Não, capacidade militar não, bélica dos Estados Unidos. Podem até lançar uma bomba atômica já amanhã ou coisa assim. Mas ainda assim, os Estados Unidos perderiam a guerra. Só pela resistência do Irã até o momento atual, o Irã já é um vencedor. Dali se estar a negociar, porque normalmente em guerra não se negocia com fracos. Negocia-se com quem dá luta. Por isso, Manuel, eu vou chamar o mais velho Pedro para dar-te um corretivo. Pronto, é só para contribuir com mais uma opinião. Ok. Obrigado, Adriano. Olha, temos uma outra chamada que vem de Moçambique. Que é do Amino. Vamos voltar a colocá-lo em linha. O Amino. O Amino está em linha. Amino, boa noite. Qual é a tua... Boa noite. Sim, qual é o contributo que trazes nessa abordagem? Boa noite a todos os telespectadores. É o Antimona, sou Álvaro. Sintam-se todos cumprimentados. Então, para dizer o seguinte, que o penúltimo participante, que nem quero conhecer o nome dele, acredito que ele muito pouco acompanha da geopolítica. A grande pretensão de Israel é a pretensão de grande Israel. Há mais judeus fora de Israel em relação aos judeus residentes lá dentro. Só em Israel ronda aí quase 9 milhões de habitantes, 9 milhões, dos quais 2 ponto qualquer coisa são árabes, para dizer que esta pretensão desta guerra não é interna, não é dos judeus internos, o cidadão pacato, é dos indivíduos endinheirados que conduzem as multinacionais, que têm o plano da grande Israel, a ocupação de todo o Médio Oriente. Que basta tudo, temos para reconstruir, que basta tudo. Então, quando ele me diz que o Irão que não são árabes, para o conhecimento dele, são persas, e é o país islâmico mais letrado, o país islâmico com mais engenheiros, é a tecnologia própria. Então, ele consome muito a situação das mídias, não está a acompanhar. Onde ele inverte, o agressor passa a vitimizar-se. Como posso dizer? O indivíduo que é aquilo, passa a ser que é agredido, que deveria se vitimizar, não. Ele muito pouco conhece sobre o mesmo. Não falo isso por causa da religião, afinidade religiosa. Não tem nada a ver com isso. Ele tinha de procurar saber mais. Essa pretensão é dos grandes lobistas do mundo exterior, judeus que estão espalhados pelo mundo. Estão na África do Sul, estão na Austrália, estão na Inglaterra, estão na França. Então, são eles mesmo que querem com que isso aconteça. Acabam com aquele mundo todo, porque eles têm. Querem ditar a regra. Não estão preocupados se fecha o Estreito de Hormuz, o Bab Mandeb. Não estão preocupados com isso. Nós aqui em Moçambique estamos numa situação, como não temos o petróleo, estamos numa situação de bichas de combustível. E temos limitação da compra. Isto tudo feito por esse canalha do Trump, que entrou nesta situação. Mas eu digo uma coisa, o Irã está a sair vitorioso nesta, e ele jamais vai voltar a atacar o Irã. Os Estados Unidos jamais voltará a fazer isso. Os Estados Unidos vai perder a grande hegemonia. O mundo já não acredita nos Estados Unidos. Então, ele que consuma um pouco mais, procura saber informar-se, deixar de estar a favor do indivíduo que é agressor. Não, porque o Irã
são terroristas. Quem criou o ISIS que está aqui em Moçambique? Quem criou o ISIS que está aqui em Moçambique é os Estados Unidos. É os Estados Unidos que criou o ISIS que está aqui nos Estados Unidos. Não é Irão que fez isso. Quem que criou a Al-Qaeda? É os Estados Unidos. Então, acho que ele deveria se informar um pouco mais para ele aparecer aqui e cantar coisas que não deveriam. O mundo todo está a colapsar. Esse Trump é um indivíduo que deveria ir... já está a estudar, ainda ontem ou que antes de ontem, estava-se a falar que nos Estados Unidos querem criar uma petição por causa da sanidade mental do Trump. É um indivíduo louco. É um indivíduo louco que nem deveria ir para o poder. Entrou a primeira, tivemos problema de pandemia. A segunda, esse indivíduo não vale nada. Racista, é um racista, é um nazista, não vale nada. É um indivíduo que ordenou no Pentágono, no quadro de hora do Colin Powell, mandou remover tudo por ser um indivíduo negro. É esse indivíduo que ele está a favor dele? Estava a favor desse indivíduo? Esse é um saudosista dos colonos. Esse indivíduo, o penúltimo indivíduo que ligou, é saudosista dos colonos. E eu gostaria que ele redimisse do que ele estava a falar. Está por o mundo está no caos. Eu não sei Angola se tem crise de combustível ou não, porque Angola tem um petróleo. Nós não temos petróleo, só temos gás. Nós estamos numa crise de combustível. E o mundo da África do Sul está com uma parte de crise. O mundo da zona austral está com problemas de crise dos combustíveis. E ele hoje está a apanhar. Como está a apanhar? E já está a suspeitar a China. Tu estás a mandar armamento para os iranianos. Por está a apanhar, está a levar porrada. Jamais vai voltar para lá. E esses indivíduos também, desculpa a expressão, esses cães dos árabes, esses de monarcas árabes, que não valem nada, não prestam para nada, que não sabem ser imparciais, serem indivíduos íntegros. O Irão é íntegro. Quando diz que eu não vou para o acordo, não vou discutir o acordo sem que não se cesse no Líbano. São indivíduos íntegros. Eles são íntegros. Então é para agradecer, sem alongar tanto e dar mais oportunidade aos outros. Ok. Muito agradecido. Ok, muito obrigado, muito obrigado. Eu queria só pedir aí ao Elcio, que está a escrever questões que está a entrar no que não devia entrar. Aqui não se está a discutir de religião. Elcio, procura ser mesmo ético, meu irmão. Não é correto e nos debates hoje, isto que estás aqui a fazer não é justo. Não estamos a fazer debate de religiões, não podes atacar a religião de ninguém, não é? A Carta dos Direitos Humanos recomenda que cada um tenha o seu credo religioso. Então, tu não tens que atacar a religião de ninguém e ninguém vai atacar a tua religião. Eu sou cristão, mas eu não ataco um budista, não ataco um animista, não ataco um islâmico. Não faça isso, Elcio. Senão, serei obrigado mesmo a te... senão vou ser obrigado a te adormecer aí no chat, né? Vou-te pôr cartão vermelho. Não fala de religião, não faça isso porque estás a estragar a live e não é este a tua postura. Temos que ser tolerantes. Elcio, estou a mesmo dizer, em off podemos depois falar, mas para garantir o equilíbrio aqui da live e para que o YouTube não faça cair esta transmissão, não fale de religião, não critique a religião alheia, porque o robô do YouTube faz leitura dessas questões. E você está a querer acender um fogo com o mundo. E hoje, mundialmente, a religião com maior, digamos assim, adesões é o Islão. Então não faça isto, porque vais criar problemas para o canal. Elcio, para. Não é ético. Matumona, vamos continuar. Acabamos de ouvir agora o Adriano e ouvimos também o Amino. O que é que tens a dizer, acrescentar aí? E vou tentar aqui novamente lembrar ao Luís de Castro que estamos aqui à espera dele. Sim, concordo plenamente com as posições do nosso irmão de Moçambique, o nosso mano Amino e também o Adriano.
E até queria só, vamos dizer, acrescentando um ponto que o Adriano focou, que é muito importante, extremamente importante. Ele disse que a América tem por hábito, não é? Chantagear os adversários para as negociações. Isso foi visto no Vietnã. A guerra do Vietnã só acabou depois de um bombardeamento severo, onde Henry Kissinger depois até ganhou o Prêmio Nobel da Paz em função daquele bombardeamento, ironicamente. A guerra acabou assim. E na questão do Japão, estás coberto de razão, acredita-se que a guerra acabou por conta das bombas que caíram em Hiroshima e Nagasaki, as bombas nucleares, mas de facto não foi aquilo que terminou, que levou à rendição do Japão. Foi de facto a chantagem que a América fez, porque a chantagem que a América fez, se bem que não era bluff, era mesmo uma situação real, que o Stalin, presidente da União Soviética, estava determinado a ocupar o Japão. Estavam já mesmo numa força muito avançada, porque já tiveram libertado Manchurian, que é aquela região no noroeste da China. Se formos a ver no mapa atual, tem uma parte da Rússia que encobre o noroeste da China, que é a região do Vladivostok. Aquilo foi Manchurian, que foi ocupado pelo Japão durante um bom tempo, e o Japão recuou de Manchurian, e a União Soviética ocupou Manchurian, e com um avanço para o Japão mesmo, já tinha a marinha preparada. Depois das bombas caírem, os americanos disseram que, olha, se você não render-se, o Stalin vem e ocupa. E foi assim que o imperador Hirohito cedeu, não é? Rendeu-se às forças aliadas. E, de facto, foi isso. Então, é um bom exercício. Estamos a falar de factos, não é? E temos aqui, sim, Motomona, eu vou ter que pedir-te, digamos assim, paciência. Tem de novo o Elcio, que tem o direito à resposta. Sentiu-se, digamos assim, desrespeitado pelo Amino, e ele está aqui em linha. Ele quer, digamos assim, responder ao Amino, mas com uma recomendação: não tocarmos nas religiões, não tocarmos na questão da fé de ninguém. Elcio, por favor, tem a palavra. Manuel, de novo. É assim, eu acho que as pessoas, quando aparecem em via pública para dar uma certa opinião, podem dar assim, a sua opinião sem ser desrespeitoso. Eu, quando liguei a primeira vez, em nenhum momento desrespeitei o Manuel, em nenhum momento desrespeitei o irmão Matomono. As pessoas têm muito problema de tentar parecer que estudaram mais que os outros. Ele não me conhece, ele não sabe quantos anos estou nos Estados Unidos. Então, quando vem aqui com conversinhas de que tem que estudar mais, não sabe sobre geopolítica, é muito comum ver pessoas que pessoalmente não têm nada de intelectualidade, não têm os tais estudos que falam, e quando vão em mídias querem aparecer. É desnecessário. Ele poderia dar o seu ponto de vista, falar o que tiver que falar, sem ser desrespeitoso. Sem ser desrespeitoso. O Mano Álvaro e as outras pessoas que estão a acompanhar perceberam que ele foi desrespeitoso. Quando eu falei de religião, quando alguém está te atacar, você tem que contra-atacar. Se eu soubesse que eu teria a oportunidade de poder ligar de novo para poder lhe responder, eu não falaria da religião. Aquela é a única forma que eu tive de poder perceber com quem eu estou a lidar. Essa é uma mal educação muito grande, e é triste ver pessoas com idade já adulta tratarem os outros em via pública desse jeito. É desnecessário. Pessoas querem aparecer. Ele não me conhece, não sabe quantas vezes eu apareci no Bem-Aja. Não sei se já assistiu a algum programa em que eu fiz no Bem-Aja. Quer dizer, faz um julgamento das pessoas desnecessariamente. Muito complicado, é muito triste, muito triste. Mas enfim, né? O que fazer, né? As pessoas estão assim ultimamente. Estamos juntos, Manuel. Okay. Obrigado pela oportunidade que me deu, e bom programa aí. Ok, estamos juntos, Elcio, estamos juntos. E se o Amino talvez vai querer também palavra, vamos ter que dar, mas desta vez o Elcio já fez o remate final, e se o Amino quiser também vamos dar, mas sem prolongarmos aqui o bate-beco. Mas queríamos é que encontrássemos um ponto de convergência
pode haver divergência, mas não produzir inimizade, não é? Isto é que não é bom. O Bem-Aja é um canal de diálogo, é um canal de conversa, é um canal de debates e temos que saber, quando vens num debate não é para ferir, não é para insultar, mas é para, não é, digamos, procurar convencer com ideias, com as opiniões. E hoje estamos aqui a verificar factos. E por isso, os próximos que vão talvez opinar, aliás, intervir, vamos intervir em função aos factos, em função aos dados concretos e não trazer, digamos, opiniões ideológicas, que fica muito complicado. Ok, tivemos a ouvir o Matumona, o Luís de Castro, estamos à espera. Até agora, Luís de Castro, neste momento, não me está a receber. E pronto. Matumona, vamos entrar no caso, abandonando o caso do Médio Oriente, vamos para Angola. Angola aconteceu esta calamidade aí em Benguela. Hoje, o presidente da República esteve em Benguela e olha, está a chamar o Amino. Matumona, vamos fechar esse. À vontade. Sim. Amino, tem a palavra. Amino, tem a palavra. Boa noite, volto mais uma vez. Sim. Para dizer o seguinte, pedir desculpa para o senhor Elcio, né? Pedir desculpas. Euforicamente, eu realmente possa ter-lhe tocado. Mas para dizer o seguinte, que é muito importante procurar saber quem é o mentor disto, quem não é o mentor daquilo. Então, quando relança que o Irão é um país que é extremamente violento, extremamente terrorista, quem que patrocinou a guerra dos 8 anos, entre Irão e o Iraque? Quem patrocinou o Iraque? Que disparou lá armas químicas lá para o Iraque, para o Irão. Por quê? Isto é simples. Porque os Estados Unidos perdeu a hegemonia do controle do petróleo do Irão. Somente isso, Suécio. Então, quando vem descorar, fala da religiosidade, não sei o que, não temos que andar a meter religiosidade aqui. Vamos no homem. Porque se formos a falar de religiosidade, estava ali o Trump há 3 semanas atrás com todos os indivíduos das religiões lá e não sei o quê. E há 2, 3 dias atrás andou a desfeitear na pessoa e no incomparável simbolismo das religiosidades que é o Jesus Cristo. Querer se comparar, querer denigrir a imagem do Papa, uma série de coisas. Então é minimamente isto, mas peço-lhe desculpas quanto essa parte, se eu lhe ofendi, peço-lhe desculpas, mas para dizer que trata-se de um debate, é somente isto, tudo acontece. Obrigado, Okay. muito agradecido. Muito obrigado pela gentileza, pela compreensão e pela humanidade do Amino, que pede desculpas ao Elcio. Estamos bem assim.